Porque o Senhor, Ele olha para nós e Ele sabe que sozinho nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Quantos aqui têm certeza de que Deus te ama? Amém. Mas aí eu te pergunto, por que você duvida então? Por que você tem medos? Por que você balança qualquer vento de tribulação que passa na tua vida? Nós somos uma geração que aprendemos a decorar alguns versículos, mas às vezes no momento que vem as lutas na nossa vida, nem esses versículos fazem efeito. Sabe por quê? Porque nós deixamos Deus ficar somente na nossa mente. Nós não deixamos Deus descer para o nosso coração. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei. E com Deus não tem miséria. Porque Ele diz que se Ele entrar, Ele vai ceiar contigo. Haverá um grande banquete. Nós falamos que amamos a Deus, declaramos que amamos ao Senhor, mas às vezes com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, nós estamos negando esse amor. Eu conheço pessoas que diziam que amavam muito a Deus, mas porque, entre aspas, Deus não fez algumas coisas que elas queriam em suas vidas, elas voltaram para o mundo, abandonaram, desistiram. Sabe, Deus não te chamou para fazer troca com Ele. Deus te chamou para você ser filho. E quando nós não compreendemos o propósito, aí nós ficamos frustrados. Porque nós não conseguimos colocar Deus dentro de uma caixinha como nós queremos. Às vezes nós queremos construir um espaço, um quartinho, onde Deus se manifesta. E todas as vezes que nós precisamos de Deus, nós entramos naquele quartinho e vamos consultar a Ele. Não. Deus não é esse tipo de pessoa. Ele quer estar contigo, Ele quer andar contigo. Ele quer fazer parte, participar da tua vida. Ele quer que nos momentos em que você consegue discernir que são em momentos importantes da tua vida, que você chame Ele para fazer parte, para te ajudar a decidir. Sabe, quando nós amamos alguém, nós confiamos naquela pessoa. E quando nós confiamos naquela pessoa, nós participamos das coisas importantes da nossa vida com ela. Será que nós amamos a Deus mesmo? Amanhã há pessoas aqui que vão resolver coisas importantes da sua vida, mas você já chamou aquele que você diz que ama para participar da tua vida. Insegurança, medo. Há pessoas com sintomas de depressão dentro da igreja. Sabe por quê? Não deixa Deus descer para o seu coração. Fica só na sua mente. Imagina Deus como Ele pode ser. Imagina Deus como Ele é. Mas não deixa Ele participar da sua vida. Ele te ama sim. Davi, ele tem muitas provas deste amor de Deus. No Salmo 37, pelas experiências que ele viveu, ele diz assim:
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, eu amo esse Deus e eu sei que ele não fura. O nível do teu cansaço, das tuas preocupações, é porque você não tem confiado tanto nesse Deus que você diz que ama. E Deus, ele não é Deus somente quando ele faz as coisas da maneira que você pede ou da maneira que você espera. Porque no livro de Coríntios diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração as coisas que ele tem por fazer, aquilo que ele tem preparado, o que ele quer fazer para aqueles que o amam. Às vezes nós estamos habituados a buscar mais intensamente esse Deus somente no momento das nossas necessidades. Isso não é pecado, mas o problema é que às vezes nós vemos necessidades somente como coisas materiais. Nós buscamos mais a Deus quando as contas estão vencendo, quando o aluguel está atrasado, quando a parcela do carro já está juntando 2, 3. E quando na verdade Deus quer que nós busquemos Ele nas nossas necessidades espirituais, na sede da nossa alma. Sabe o que as pessoas lá fora buscam? Na sede da alma que eles têm. Eles buscam a prostituição, as drogas, a bebida, as baladas, os amigos, aqueles amigos de copo. E nós, o que nós buscamos na sede da nossa alma, quando nos sentimos vazios? Sabe, eu tenho percebido nesses últimos 3, 4 anos que a depressão é algo que tem afligido muitas pessoas dentro da igreja. E a depressão, ela consegue pegar pessoas que estão vazias, pessoas que se embaraçaram tanto em seus próprios problemas, em suas preocupações, e deixaram de buscar a Deus, deixaram de confiar em Deus, deixaram de usufruir do amor de Deus e de expressar o amor para Deus. E é tão interessante que nem por isso, nem quando nós trocamos Deus por outras prioridades, Deus vai nos trocar por outras prioridades também, porque Ele continua nos amando. O amor de Deus é incondicional. Você sabe o que é incondicional? Ele não impõe condições. Deus não fala assim: eu só vou te amar se você fizer isso, isso, isso. Não. Ele te ama apesar de você fazer isso, isso e aquilo. Deus continua te amando. O problema é que quando nós não entendemos isso, nós não usufruímos deste amor e vivemos sobrecarregados, vivemos angustiados, desesperados, sempre correndo atrás das coisas, porque essa vida nos impulsiona a isso. Nós queremos sempre uma novidade, um lançamento, estamos sempre nos matando para conquistar algo que nós gostamos, que achamos bonito. E são tantas coisas que desfilam diante dos nossos olhos, que enche os nossos olhos, mas não preenche a nossa alma, porque nós nos matamos por coisas que vão ficar. Vai ficar. Eu estava conversando outro dia, não sei se era com o pastor Fernando. Ele estava falando um negócio que eu não tinha pensado. Não sei se vocês sabem que o celular ele vai morrendo. Vocês sabiam disso? É isso, né, pastor Fernando? O celular, ele conversou com uma pessoa, também com um amigo que explicou isso para ele. O celular ele vai morrendo, porque você compra ele, ele tem um monte de atualizações, você fica todo feliz, coloca lá aplicativos, tá?
Dali 2 anos, já são menos atualizações que tem. Dali 3 anos, quase não tem. Dali 4, 5 anos, não existe mais atualização. Aí, como não tem como alimentar aquele celular, ele vai morrer. Ele vai travando, não vai servindo mais. Não vai servindo mais. Sabe, às vezes a gente se mata por coisas que vão morrer aqui, que não são eternos. E nem sempre estamos dispostos a dar nossa vida por aquilo que é eterno. Eu estava vendo um vídeo esses dias, eu não consegui nem ver até o final. Aquela turma do lado de lá, cortando a cabeça de cristãos, pendurando que nem frango, até esgotar o sangue. Ah, amados. E aí eu fico imaginando assim, o amor de Deus é incondicional. E Deus vê essas coisas. E saber que Ele ama apesar disso é muito forte. É muito forte. Deus nos ama, amados. Talvez você nem pensou nele hoje. Talvez você não lembrou dele hoje, na hora que você sentou à mesa, no dia dos pais, para comemorar o dia dos pais. Talvez você não lembrou também que ele é teu pai, mas ele te ama do mesmo jeito. Ele continua te amando do mesmo jeito. E todas as vezes que nós precisamos, nos nossos desesperos, de algo que ninguém na terra pode nos socorrer, nos auxiliar, Ele está pronto a atender o teu coração quebrantado, que muitas vezes não deixou Ele entrar, mas Ele te ama e Ele continua te amando. Se nós buscássemos preencher nossa alma com a presença de Deus, com o Espírito Santo, preencher todos os problemas de rejeição que nós temos na alma com o amor de Deus, nós teríamos pessoas muito mais felizes dentro da igreja. Teríamos pessoas muito menos problemáticas dentro da igreja. Sabe, eles colocam até no Face, às vezes, dizendo assim, não consigo entender você falar que veio para a igreja por causa de Deus, e aí você sai da igreja por causa do homem. Isso quer dizer que nunca veio para a igreja por causa de Deus. Nós temos que verdadeiramente entender e conhecer Deus. O profeta Amós diz: conhecer Deus e prosseguir em conhecê-lo. Entender o que Deus, como Pai, Ele quer das nossas vidas, Ele espera de cada um de nós. Precisamos assumir a paternidade de Deus nas nossas vidas. Sabe, eu estava meditando em Lucas 15, e a ministração, nós já estamos falando de paternidade. Lucas 15 fala que um pai, Jesus conta uma parábola de um pai que tinha 2 filhos, e o mais moço, ele chega até o pai e pede a parte da herança. A parábola chama-se parábola do filho pródigo. E sabe o que é pródigo? Quer dizer pródigo? É uma pessoa sem condições mentais para decidir qualquer coisa. Só que ele decidiu. E ele falou: pai, dá minha parte da herança porque eu quero e eu vou viver minha vida. E o pai, pai, né? Ele poderia
amaldiçoar, negar a parte da herança. Na palavra não diz, mas eu tenho certeza que aquele pai sentou, conversou, buscou convencer aquele jovem de que ele estava errado, mas mesmo assim aquele jovem estava irredutível. Ele falou: não, eu quero minha parte da herança, então eu vou embora. Sabe o que o pai fez? O pai abençoou. O pai abençoou. Mesmo sendo uma decisão errada, o pai respeitou a decisão daquele jovem. Às vezes nós, como pai, nós nos revoltamos por menos que os nossos filhos fazem. Às vezes nós não queremos respeitar algumas escolhas dos nossos filhos. Mas sabe o que aquele pai fez? Ele abençoou. Aquele pai abençoou o seu filho. Sabe por quê? Porque o pai amava. Só por isso. Porque o amor, ele vence um monte de questões, um monte de barreiras. E aí diz a palavra que aquele jovem, ele todo feliz, ele pega a parte da herança e ele vai para longe. Imagina o coração do pai como é que está. Mas o coração do pai é um coração intercessor. Há muitos filhos que foram embora da casa do pai, mas o coração do pai continua intercedendo, porque ele crê que um dia o filho volta. Há pessoas da tua casa que saíram da casa do pai, saíram revoltados, mas eles vão voltar, porque o coração do pai é um coração intercessor. E diz a palavra que aquele filho, ele arruma umas companhias bem distantes da casa do pai, e ali ele começa a gastar dissolutamente a herança, resumindo, com pecado, com tudo que não presta. Ali ele se prostitui, ele cheira uma carreira, fuma um baseado, toma os melhores uísques, ele usa tudo que não prestava na época, ele queima tudo. Uma herança que ele não conquistou, foi o pai, mas ele achou que ele tinha direito. Ele leva daquilo que ele não deu sangue, mas ele tinha direito. E ele gasta aquilo que ele não havia construído. E você acha que o pai deixa de amar ele? O coração do pai está lá intercedendo. E aí chega uma hora, o dinheiro acaba. E aí esse jovem, ele precisa se virar para ele não morrer de fome. E ele vai trabalhar com porcos, vai cuidar de porcos. Na casa do pai, ele tinha uma mesa bonita assim, ó. Tinha uma cadeira, talvez escrito o nome dele, um prato, talvez escrito o nome dele, talheres, talvez escrito o nome dele. Mas longe da casa do pai, ele tem que ir trabalhar com porcos. E diz que a fome era tanta que ele desejava comer a comida dos porcos. Imagina, abandonar uma mesa onde ele podia comer daquilo que era preparado para os filhos. Por causa das escolhas que ele faz, ele vai disputar a comida com os porcos. Desejava comer as bolotas dos porcos. Olha o nível que a pessoa chega quando ela se afasta da presença do pai, dos cuidados do pai, da casa do pai. Mas ali, aquele jovem, ele começa a ter a melhor queda da vida dele, porque ele começa a cair em si mesmo. E é interessante porque não é o filho pródigo, ele tinha problemas, mas o próprio Espírito Santo começa a trabalhar no coração dele, e ele começa a lembrar de como o pai cuidava dos seus empregados.
Ele não lembra nem de como o pai cuidava dos filhos, ele lembra de como o pai cuidava dos empregados. Ele começa a olhar para os porcos, olhar para as bolotas, e ele começa a lembrar: rapaz, os empregados do meu pai têm uma mesa farta, tem do melhor para comer, e eu aqui desejando a comida desses porcos. Os últimos capítulos da vida daquele jovem eram somente de coisas ruins. Os amigos que não foram amigos, o dinheiro que parecia que era bom e acabou, toda a prostituição, toda a orgia, todas as mentiras, todo o engano. Mas o Espírito Santo acha uma brechinha no coração dele, uma brechinha na mente dele. E por mais que o diabo quisesse trazer à tona a lembrança daqueles últimos capítulos da vida dele, de coisas ruins, negativas que ele viveu, ou ainda que o inimigo quisesse trazer a lembrança de coisas ruins que ele viveu dentro da casa do Pai, o Espírito Santo entra e ele começa a trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Ele começa a lembrar de como o pai tratava os seus próprios empregados. E sabe o que no coração dele grita? O pai é bom. O pai é bom. O pai é bondoso. Eu troquei um pai bondoso por bolotas de porcos. Aí começa a ser gerado o arrependimento no coração dele. E ele fala: que eu fiz da minha vida? Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me pelo menos como um dos seus empregados. Ele se levanta, todo sujo, e ele começa a fazer o caminho de volta. Sabe? Se ele lembrou como o pai dele tratava dos empregados, imagina se ele não lembrou como é que o pai cuidava dele. E ele começa a voltar. O caminho de volta é difícil, porque sempre há sujeira nas vestes, a sujeira no coração, a sujeira na mente. Sabe quando a gente perde a presença de Deus? É difícil a gente voltar para aquilo que nós éramos. É difícil reconquistar aquilo que nós tínhamos. Porque o inimigo, ele quer trabalhar naquela sujeira que ficou. E até você voltar para o que era, você está carregando ali a sujeira nas tuas vestes, a sujeira no teu coração, a sujeira na tua mente. Mas a diferença é que o Espírito Santo já entrou. Ele está trabalhando na tua memória, trazendo aquilo que te dá esperança. Na casa do teu pai você tem um abraço. Na casa do teu pai você tem uma mesa. Na casa do teu pai você tem uma cadeira. Na casa do teu pai você tem um quarto. Na casa do teu pai você tem uma cama. Na casa do teu pai você tem um chuveiro, um lugar para você se limpar. E aí aquele filho volta. E a palavra diz que ele estava ainda longe. Ele estava ainda longe. E o pai o vê. Sabe? O pai estava ali com o coração intercessor a todo tempo. O pai não havia esquecido do seu filho. Não havia abandonado o seu filho por causa daquilo que ele fez. O pai continua com o seu coração aceso, cheio de esperança de que em algum momento o seu filho vai voltar. E tanto é que a
disse que o pai vê de longe. As lâmpadas da esperança estavam acesas todos os dias, olhando para o horizonte, esperando aquele filho voltar para casa. Você quer saber como é o amor do pai? É cheio de esperança. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas o pai está esperando com que nós voltemos para ele, porque a gente só está dentro da igreja, mas nós ainda não estamos nele. E o pai corre, o pai corre, o pai corre, o pai corre, o pai corre ao encontro do seu filho. O filho estava sujo, estava cheirando cocô de porco. O filho estava cheio de lama, mas a pior sujeira ainda estava dentro dele, do coração dele, pelos pecados que ele praticou. Mas você sabe como que é o amor do pai? É incondicional. Ele não impõe condições para te amar. Ele não vai te abraçar só porque você está limpo, não. Ele vai te abraçar porque você é filho, e não importa a condição que você chegou aqui hoje. O pai corre para se encontrar com o seu filho sujo e caído, e o pai pula no seu pescoço e lhe beija. Às vezes nós não temos coragem de beijar uma pessoa que está do nosso lado, porque ela está fedida, porque ela está suja. Porque o nosso amor é condicional. Nós impomos condições. Nós abraçamos quem nós queremos, nós escolhemos quem nós queremos amar, nós escolhemos quem nós queremos abraçar, nós escolhemos com quem nós queremos nos relacionar. Mas a palavra diz que nós somos dele, então nós temos que nos parecer com ele. Então quer dizer que há valores invertidos em nós, que o nosso amor não pode ser condicional, ele tem que ser incondicional. Nós temos que amar apesar dele. Aquele filho quer falar dos seus pecados, mas o pai vendo, ele já está vendo tudo. A condição que o filho chegou, 35 quilos mais magro, fedendo esterco de porco, todo sujo, cabelo todo emaranhado, queimado do sol, os pés rachados, as unhas cheias de esterco de porco, aquele bafo de quem não escova o dente há 3 anos, os olhos fundos, o semblante triste. O pai não está nem aí, ele fala: é meu filho, é meu filho, é meu filho, é meu filho. O mundo descarta as pessoas, igrejas descartam as pessoas, jogam as pessoas fora, mas Deus não joga filhos no lixo, Deus não joga filhos fora. Imagina aquele menino, o filho pródigo, chegando hoje na igreja. Quem quer abraçar alguém nessa condição? Você olha, você vai falar: isso não é nem demoniado, é o próprio demônio. Só que Deus olha e fala: é meu filho, que estava perdido, mas ele voltou. Porque o pai ama. E nós precisamos aprender a amar aquilo que o pai ama. Nós precisamos aprender sobre paternidade.
Quando o pai abraça o filho está quebrado, destruído. Ele quer falar dos seus pecados. Fala: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. O pai vira e grita aos seus empregados: ei! Prepara a melhor roupa. Prepara as sandálias novas e traz um anel para colocar no dedo dele. O pai não estava preocupado com a aparência. O pai estava preocupado em restituir valores na vida do seu filho. Nós somos uma igreja que nos preocupamos com a aparência. Mas Deus, Ele quer restituir valores nas nossas vidas. O pai quer devolver para o filho a autoridade, um anel no dedo, onde os empregados olhavam para ele e diziam: esse aí tem um anel no dedo, esse é filho do dono, esse é filho do fazendeiro. O pai quer devolver as vestes brancas para o filho, que somente os filhos tinham naquele lugar. Somente os filhos têm as vestes brancas neste lugar. O pai quer tirar as feridas dos teus pés e colocar sandálias novas para você continuar a tua caminhada. E o pai fala: prepara o cordeiro, porque hoje é dia de festa. Porque o meu filho que estava morto, ele reviveu. Aleluia. Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. Agora olha que interessante. Ele já não havia levado a herança dele. Ele já não havia levado a parte. Ele já não havia levado tudo que era dele. Eu aprendo com meu pai que mesmo quando acabam os recursos que eu achava que eram os meus recursos, aquilo que era meu por direito, o pai abre dos tesouros pessoais dele, daquilo que nem mesmo os filhos conhecem, e ele derrama sobre aqueles que ele ama. Quando os seus recursos acabam, o pai abre a chave do lugar secreto e começa a tirar coisas de lá que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram e que jamais chegou ao teu coração, porque Ele te ama. Ele te ama. Mas você é capaz de corresponder a este amor. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos por um momento. O Espírito Santo me diz que há pessoas aqui dentro que mesmo estando aqui dentro têm andado com o coração distante lá fora. Pessoas que têm vivido com o seu coração distante do Pai, distante dos propósitos do Pai. E o teu relacionamento com o Pai tem sido muito superficial. Às vezes, quando você se depara com algumas situações difíceis que você não consegue resolver, você procura o Pai e você quer que o Pai resolva. Mas o Pai, Ele quer um relacionamento mais próximo com você.
Ele não quer somente que você seja um fiel dizimista e ofertante. Ele quer ver o teu coração queimando na presença dele. E não importa a maneira como estão as tuas vestes, não importa como estão as tuas unhas, como estão os teus pés. Tudo que Ele quer é te abraçar hoje e falar: filha, eu te amo. E você precisa confiar mais em mim. Você tem cuidado da tua vida do teu jeito, da maneira que você quer, como você bem entende. E o Pai está falando: entrega a tua vida para mim, deixa eu cuidar de você. Às vezes ainda existe tanta insegurança no teu coração, rejeições que ainda não foram curadas, traumas que não foram curados. E de repente você pega aquilo que você recebeu do Pai e vai embora, porque você acha que aquilo dá para te sustentar lá fora. Ei, as bênçãos acabam, mas o abençoador é eterno. O Pai quer andar com você, e Ele quer te levar para novos níveis. Ele quer sarar as feridas dos teus pés pelos tropeções que você deu aí fora, pelos lugares espinhosos que você andou no teu casamento, na tua vida financeira, profissional, e você está todo quebrado, todo machucado, mas o Pai, Ele está te olhando de longe. Ele quer correr, pular no teu pescoço e falar: filho, eu te amo, conta comigo, eu sou teu Pai. Pessoas que foram enganadas, estão machucadas, porque você achou que aqueles lá que eram os teus amigos. Mas na verdade não existe um amigo melhor do que o Pai. A casa do Pai é o teu refúgio, a casa do Pai é a tua fortaleza. A casa do Pai é o teu lugar de descanso. Sabe, eu vejo que há pessoas que têm sentido sintomas de depressão, sabe, fobia, medo, insegurança. Às vezes parece que vai morrer, medo de ficar dentro de casa. O Pai está falando: eu estou aqui, eu quero andar contigo, eu quero estar contigo nas tuas inseguranças, nos teus medos, nas tuas incertezas. E antes de nós ceiarmos, eu quero chamar essas pessoas aqui à frente, porque eu quero orar com você. O Espírito Santo está chamando pessoas que mesmo na igreja estavam com seu coração distante da casa do Pai. Pessoas que mesmo na igreja estavam gastando os seus bens dissolutamente lá fora. Pessoas que mesmo na igreja têm vivido níveis de insegurança, de medo, têm sentido sintomas de depressão, insegurança, fobia, sentimento de morte, medo da morte. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui à frente, para que eu possa estar orando com você. Pessoas que têm sofrido uma síndrome, que sente perseguição, como se estivesse sendo perseguido. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui à frente. E quando for orar por você, você fala que é você. Tem sentido perseguição, todo lugar que você vai, onde você está. Pessoas que têm constantemente sentido tristeza. É uma tristeza que você fala: não sei porquê. Porque aparentemente sua casa está em ordem, seu casamento está em ordem, sua vida está em ordem, mas por que essa tristeza? Mas o Espírito Santo, Ele quer entrar na tua mente agora e fazer você trazer à memória aquilo que te dá esperança.
Existem coisas boas que você já viveu na tua vida, onde Deus estava.